Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Tem que jogar mais dinheiro na educação. Por que não fala? Que a gente já põe mais que todo mundo. Se eu tivesse contado uma mentira esse ano, eu já teria caído, porque não faltou processo, eles meteram 60 processos. Sim. Essa mentira da Amazônia que foi contada, essas mentiras todas lembram muito da propaganda nazista. Eu não encostei o dedo na minha filha mais velha, não precisei. No moleque, eu cheguei a dar uns tapas, na menorzinha levava palmada. Quem tem o direito de falar que eu não posso dar palmada se eu achar necessário no filho meu? Isso é um absurdo. É ingerência do Estado totalitário na família. Ele é um dos mais polêmicos ministros do governo Bolsonaro e comanda uma das pastas mais importantes em qualquer administração. Abraham Weintraub é o ministro da Educação desde o dia 8 de abril. Nesse último dia 21 de novembro, ele concedeu uma entrevista exclusiva à reportagem da Gazeta do Povo no gabinete do Ministério em Brasília. Quem conversou com o ministro foi a editora de Educação da Gazeta, a Denise Drexel, e é com ela que eu vou conversar aqui no episódio de hoje do 15 Minutos. A manchete, a chamada: Ministro Abraham colocará o Brasil em último lugar na América do Sul. É 2018, o exame foi feito referente ao último ano da quadrilogia petista. 16 anos de PT, 2018 é fruto de quem votou no PT. Foi lá na urna e pôs Dilma Temer. E o resultado do exame de 2018 é colocar o Brasil em último lugar. Denise, como é que foi essa conversa com o ministro, então? Ele falou sobre tudo que foi perguntado ou fugiu de alguma pergunta, hein, Denise? Não, ele falou sobre tudo que a gente perguntou. Ele também falou do caso polêmico dos tweets, últimos tweets que ele fez sobre a monarquia, sobre respondendo a um leitor de uma forma um pouco agressiva. Ele falou sobre tudo. A sociedade elegeu o Lula, elegeu a Dilma. Agora arca com as consequências disso. Ele só ficou reticente quando a gente perguntou que indícios de corrupção ele tem encontrado nas universidades. Daí ele disse, não, melhor não falar sobre isso, porque senão eu vou receber mais processos. Ah, é? Inclusive falou sobre mais processos, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os processos. Ele disse que tem vários processos contra ele. Denise, sobre a questão das universidades, né? Qual é a visão que o ministro tem em relação às instituições que dá pra gente lembrar, né, durante toda a gestão dele, são uma espécie de foco de conflito com o ministério, teve aqueles episódios do contingenciamento de verbas. O que ele disse em relação às universidades federais? Então, ele está convencido de que a maioria das universidades está dominada por uma militância política, por partidos políticos, e que, de alguma forma, a ciência produzida nessas universidades é refém dessa militância. Só o fato da gente falar, olha quanto eles gastam, olha quanto eles custam, olha quanto cada um desses professores recebe, quanto eles dão de aula e quantos alunos ou quantas alunas se formam nas universidades. Olha o nível da pesquisa acadêmica. E a gente vai chegar à conclusão mais óbvia que tem. É uma destruição de dinheiro gigantesca. São bilhões e bilhões e bilhões de reais que todos os anos são jogados na privada. Mais do que jogados na privada, eles servem muito para alimentar uma militância espúria que se volta contra a própria sociedade, contra nós, pagadores de impostos. E ele usou novamente aquela imagem do joio com o trigo. Ele vê que não pode atacar de frente, mas ele está por vários caminhos, principalmente pelo Futurice, tentando mudar isso. Ele está convencido disso. Então, e exatamente sobre esse Futurice era a minha outra pergunta. A gente até pode lembrar um pouco, em linhas gerais, o que é o programa, né? E do que está dependendo efetivamente a criação do projeto? Então, o programa Futurice é um projeto para que as universidades possam fazer com mais facilidade parceria com empresas privadas. Isso traz também uma necessidade de maior transparência nos gastos. Então, por isso que algumas universidades dizem que o Futurice, de alguma forma, pode tirar a autonomia delas. E o ministro, por outro lado, diz que com o Futurice elas vão ter que mostrar o que estão fazendo com o dinheiro. Mas a gente quer o quê? Criar um estímulo para que o trigo germine mais. Com o Futurice, você podendo buscar parcerias na iniciativa privada, a gente acha que
os bons elementos dentro das universidades, que são muitos, vão estar mais fortes, vão poder se organizar, vão poder buscar recursos da iniciativa privada e, com isso, vão trazer mais pessoas para a carreira acadêmica que queiram produzir conhecimento ou formar alunos. Tirar as patentes da gaveta, né? E não ficar na militância. O Futurice nada mais é do que um estímulo para que o campo, o trigo do campo, germine e domine atualmente o que está sendo dominado pelo joio. Esse projeto ainda está sendo ajustado pelo Ministério da Economia, mas o ministro quer apresentar ainda esse ano para o Congresso, porque depende de uma aprovação do Congresso para mudar a Constituição. Ele diz que tem expectativa de até esse ano ainda apresentar o Futurice, então, é? Sim, ele disse que faltam alguns ajustes, mas não deu certeza, mas disse que gostaria de apresentar ainda esse ano para ser apreciado pelo menos no Congresso. Com uma possível votação no ano que vem, né? Certo. Denise, e vamos voltar aqui então a questões ligadas aí à educação, né? O Plano Nacional de Alfabetização. Vamos lembrar em linhas gerais o que é, né? O plano e também o que o ministro falou sobre isso nessa entrevista. O Plano Nacional de Alfabetização é um projeto do governo que prevê a utilização de abordagens na alfabetização que hoje não são utilizadas no Brasil, ou são pouco utilizados, como as abordagens fônicas. Há toda uma discussão de métodos, como é melhor alfabetizar uma criança e tal. Houve até agora recentemente no MEC uma reunião de especialistas mundiais sobre esse tema, e eles chegaram a uma série de conclusões e vai ter um relatório que vai ser apresentado em abril. O ministro disse que não vai obrigar os municípios a utilizarem esses métodos preconizados por esses especialistas, mas ele falou que que o governo federal vai condicionar o envio de recursos à performance na alfabetização, ou seja, municípios em que a alfabetização seja melhor, tenha melhores índices nos próximos anos, receberão mais recursos do que aqueles que obtiverem índices piores, um desempenho ruim na alfabetização. Nós estamos cobrando para que se receba dinheiro do governo federal, estados e municípios têm que performar bem na alfabetização. Se eles querem continuar usando o voodoo, que é Paulo Freire, é um voodoo, não tem comprovação científica nenhuma, aliás tem, né? Não funciona. Pode continuar. Só que o resultado vai ser ruim e eles vão receber menos recursos no futuro, porque o resultado é ruim. Se eu tiver errado e Paulo Freire, de repente, depois desses 25 anos que ele é louvado aqui no Brasil, começar a funcionar, é o mérito dele, vai receber dinheiro. Meu objetivo não é utilizar ou não Paulo Freire. Meu objetivo é que as crianças no Brasil, ao 3º ano do ensino fundamental, saibam ler. Bom, voltando a aspectos políticos e polêmicos, vamos dizer assim, do ministro Abraham Weintraub, ele que usa bastante as redes sociais, né? O Twitter em especial. Já teve aquele episódio que ele usou um guarda-chuva para falar que chovia um fake news. Está chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. Recentemente teve um episódio que foi visto como até uma certa defesa da monarquia, foi lá no dia da proclamação da República, dia 15 de novembro. Ele falou sobre isso, Denise? Falou sobre isso, falou que ele não se arrepende, que ele é a única pessoa no Brasil que teve coragem de reconhecer que Dom Pedro II foi um estadista, que Dom Pedro II tinha amor ao país e... Basicamente ele falou isso, que não se arrepende e que achou exagerado, desproporcional a repercussão desses tweets. Basicamente dá para entender que ele faria de novo, então, vamos dizer assim, né? Exato, com certeza. Ele não se arrepende de nada, na verdade, do que ele escreveu no tweet. Depois de eu soltar um twitterzinho, eu descobri, eu fui a primeira pessoa em 130 anos de república que falou que fizeram uma infâmia contra Dom Pedro II. Imagina, até hoje ninguém levantou e falou assim, Dom Pedro II era um cara super bom, super legal, honesto, se recusou a ganhar pensão do Estado, nos navios não saiu com um baú cheio de ouro, saiu com um baúzinho com a terra do Brasil, que ele falou, eu quero colocar a minha cabeça na terra do Brasil toda noite quando eu for dormir. Morreu 2 anos depois, e era, assim, é incrível.
É incrível. E aí tem uma outra tuitada que foi também desses dias, né, na qual ele foi assim até, digamos, deselegante com o seguidor, chamou a mãe desse seguidor de égua desdentada. Dessa ele se arrepende ou não? Ele também não se arrepende, eu perguntei para ele, ele disse que o argumento dele é da legítima defesa, né? Ele foi chamado de bobo da corte por aquele leitor, e aí ele se falou que ele não era o bobo que ele não seria o bobo da corte numa monarquia, que ele seria quem cuidaria dos cavalos e tal. Mas o senhor chamou falou que a mãe de um Twitter... Ela falou que eu sou o bobo da corte. Uhum. Eu falei, eu prefiro trabalhar nas estrebarias, onde a mãe dela tá. Juridicamente, eu estou respondendo uma agressão com outra. E ele falou que ele não era nem o Amoedo, nem do PSDB, para não responder na mesma altura e que ele tinha que se defender. Foi isso basicamente que ele falou, que não se arrepende. Quer dizer, quando ele fez essa citação aí ao PSDB, ao Amoedo, que é o ex-candidato pelo Partido Novo, quer dizer que ele não quis ficar, que ele não fica em cima do muro. Basicamente foi isso que ele quis dizer, né? Exato, foi isso que ele quis dizer. Eu não sou tucano, eu não sou o Amoedo, eu não uso, eu até uso a abotoadura, tá, mas só para impressionar com um pouco. Não tem renda, não tem renda. Agora, Mas o senhor não se arrepende, o senhor vai continuar nessa linha. Olha, quem trabalha comigo, você vira aqui e pergunta: quantas vezes por dia eu peço desculpa, por favor, obrigado? Falei, se eu falo um pouco mais alto, perdão, agora. O tempo inteiro eu tenho essa preocupação. No plenário, quem me trata com educação, eu trato super bem a pessoa. E eu sempre, na dúvida, dou o benefício para a pessoa. Eu não parto do pressuposto que ele já está me agredindo, eu fico na dúvida. Agora, quando a pessoa me chama de bobo da corte, eu não tenho dúvida. Aí o cara lá me perguntou, estava andando, eu encontrei o seu juízo. Que bom, continua procurando, agora pelo seu pai. Entendeu? Por quê? Por que faz isso? Porque com essas pessoas não tem como. Teve um parlamentar que falou, mas eu uso linguajar adequado com o ambiente que eu estou. No plano pessoal também ele falou sobre esses processos que existem contra ele, Denise? Ele falou que tem mais de 20 processos na pessoa física dele, né? Não como ministro, mas como Abraham Weintraub. E que ele, no fundo, ele se sente um pouco mártir. Ele não falou essa palavra, mas ele diz que ele está colocando todas as fichas porque ele confia no trabalho dele e que ele vai fazer o Brasil sair dessa... desse ponto em que chegamos, em que a educação não vai bem, todos estão presos a um totalitarismo de esquerda. Evidente que eu tenho medo. Se esse país, por algum acaso, cair na mão do PT de novo, eu tenho que sair do país. Eu não tenho a menor dúvida do que eles vão fazer. Mas ele usou de novo aquela metáfora do Davi com Golias, né? Que ele é a pedra que o Davi coloca na funda para atacar o Golias. Né? Então ele diz, eu sou a pedra, eu vou indo. E se alguém não gostar, eu estou tentando fazer o melhor para o país. Ele falou basicamente isso. No governo federal, você tem hoje 600 mil servidores civis na ativa. 600 mil. São 300 mil no MEC. Eu estou sentado aqui em cima de uma estrutura do tamanho das Forças Armadas. Só que, eu diria que metade é contra mim. E como o senhor se sente, assim, lutando contra a corrente? O senhor acha que consegue passar por cima? Aí veja, eu tenho os dois pilares. Eu tenho a ciência, a razão e eu tenho a minha fé. Eu até fiz uma analogia que eu não sou Davi lutando contra Golias. Eu sou a pedra que o Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar o Golias. E a pedra não fica muito, será que a pedra simplesmente voa para derrubar o Golias e cair no chão? Eu vou derrubar o Golias, eu tenho muita convicção que o Golias vai cair no chão. Bom, pra gente fechar, ele... Que história é essa que ele declamou até um poema aí, né? Ou pelo menos o... A gente estava fazendo um teste de som, ele declamou boa parte dos Lusíadas. De cabeça. Bastante, o ministro. De cabeça, não, sem olhar nada. A gente falou, o senhor pode falar alguma coisa? Ele começou a declamar. As armas e os barões assinalados, que da Ocidental Praia Lusitana. Denise Drexel, editora de educação aqui da Gazeta, que fez essa entrevista exclusiva com o ministro Abraham Weintraub, que você pode acompanhar toda a repercussão também na Gazeta do Povo. Até a próxima. Márcio, obrigada. Tchau, tchau.
Encerrando aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Lembrando sempre que o 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!